Maravilha. Bom dia, bom dia. Bom dia. Ok, que bom que estamos juntos. Vocês estão me vendo? Quando eu falo, vocês me veem ou não? Sim, Estão me vendo, que bom, porque eu estou aqui com computador, celular, e às vezes acontece uma coisa num e não no outro. Que bom. Bem-vindos todos a esta segunda aula, ela é muito interessante e ela é estratégica. Eu justamente pensei nesta aula, porque parte dessa aula eu já dava para outras pessoas, em outros cursos, mas eu achei, quando eu estava montando o programa, que ele é de suma importância, essas informações, elas estarem no começo. Mais para frente eu terei uma outra aula falando um pouco mais sobre o ecossistema, mais no agenciamento de viagens. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é esse ecossistema do turismo e um pouco do entendimento em agenciamento de viagens, mas é muito mais para nós termos uma noção do que isso interfere no nosso negócio. Antes de começarmos a aula, não se esqueçam de vocês terem sempre papel e caneta, porque já dizem que quando a gente não escreve, a gente não pega. Tem um número, que isso é um número mais ou menos assim, né? De tudo que a gente escreve, só em torno de 10 a 15% é o que a gente absorve ou o que a gente está propenso a fazer. Se só 10 ou 15% a gente vai fazer do que escreveu, imagine só se a gente não escrever nada. Não vamos absorver nada e não vamos pegar nada. E eu vou falar isso bastante durante todo o curso. Então, tenha sempre à mão papel, caneta, entre aspas, porque pode ser qualquer outra coisa. Eu entendo que algumas pessoas já usam tablet ou algum outro software, né, dentro da apresentação para poder fazer marcações. Esse material será disponibilizado para todos depois, vai estar no nosso Google Drive, que ainda eu vou passar para vocês como chegar lá. Mas, de qualquer maneira, é sempre bom escrever aquilo que afeta você no seu trabalho. É sempre bom escrever, anotar, para dar o consenso. É como uma aula de universidade, né? Quando você está na universidade, não importa se você vai ter o material ou não, mas o que importa é o que o professor à frente está falando, e é dali que vem os principais pontos para a gente poder aprender o que é dado. E hoje, com esse tema, né, que é a agência de viagens dentro do ecossistema do turismo, né, como é que funciona isso na minha visão? Existem visões muito parecidas, existem visões um pouco diferentes, mas eu saio um pouco da minha visão de academia, de ensino superior ou técnico, quando este ensino superior ou técnico ele não é voltado ao mercado. Então, estar ligado ao mercado é importante para a gente entender o porquê que eu entendo a teoria para se colocar na prática. Ok? Eu vou compartilhar a tela com vocês já, e depois a gente vai indo até o nosso final, tá bem? As dúvidas, se vocês puderem ir anotando e para a gente ver depois isso no final da aula. Só se eu tiver alguma coisa muito aquém, muito necessária, pode me interromper, tá bem? Não há problema se for importante e urgente. Caso contrário, é só anotar e a gente conversa depois no final da aula. Eu vou compartilhar aqui e aí eu preciso de um feedback de vocês para ver se está compartilhando de fato. Vamos lá, vamos compartilhar a minha tela. Ok. Vamos ver se já está compartilhando. Vocês estão vendo a minha tela? Podem dizer. Cláudia está dizendo que sim. Eu estou vendo a Cláudia. Que bom, sim. Cláudia. Estamos vendo aqui. Eu vou colocar em modo apresentação agora. Vamos ver se todos conseguem ver em modo apresentação. Está aparecendo, Tranquilo. Cláudia, tá? Sim. Tá sim. Tá bem, ótimo, obrigado. Ok. Bom, o que é, então, a gente falar sobre a agência de viagens no ecossistema do turismo? Isso aqui é só uma página de abertura, né? Porque o ecossistema ele é tão grande, a gente pode entender de várias maneiras o que é esse tal de ecossistema do turismo, né?
Mas, de novo, eu vou colocar aqui muitos dos meus conceitos que eu tenho do meu tempo de estudo, de experiência, de vivência, e eu vou colocar todo este meu conhecimento de uma forma que esteja muito claro para quem está no mercado. Quando eu digo está no mercado, é quem está comprando, transformando e vendendo. Não importa a função da pessoa. De novo, eu posso ser o office boy, eu posso ser o presidente da empresa, eu preciso entender de negócios. Eu posso ser da área administrativa, eu posso ser da área de atendimento ao cliente, eu preciso entender de negócios e do meu negócio, né? É isso que as empresas já fazem hoje, há muito tempo, algumas, né? As maiores, já desde que alguém entra na empresa, não importando o seu nível dentro da empresa, já se passa, né? Nas tal boas-vindas ou nos job rotation, as pessoas já entendem o que é o negócio em que ela está trabalhando. E não simplesmente chego lá e trabalho, né? Eu trabalho no quê? Fazendo o quê? Para ganhar o quê? Esse negócio compra de quem e vende para quem? Isso já é uma grande ideia do que é o ecoturismo. Desculpe, o ecossistema. E eu com o ecoturismo na cabeça. O ecossistema e entender dos negócios. Muito bem. Só um momento que saiu da página. Vamos voltar para cá. Ok. Muito bom. Entender de viagens e turismo, para eu entender dos negócios de viagem e turismo, eu preciso entender da cadeia produtiva. É importante entender do que é cadeia produtiva, do que é ecossistema e do que são os stakeholders. Quer dizer, a gente vai ver cada uma dessas partes, porque tudo isso tem a ver com qualquer negócio de viagem e turismo, e depois do agenciamento. Ok? Então, nós vamos entender um pouco mais sobre cadeia produtiva, ecossistemas e stakeholders. Quando eu penso em mercado, eu estou pensando nesses 3 itens na minha compra, na minha transformação desta minha compra e na minha entrega, ou na minha oferta, ou na minha venda. Ok? Eu tenho que pegar, não importa o que, transformar, e principalmente o agenciamento de viagens, que quase não produz nada, transformo isso para ser vendido. Que esse é um grande dilema que eu já vejo há muito tempo, que muitas agências de viagens reclamam que os clientes largam deles, mas ele não transforma aquilo que ele compra. Mais ou menos assim, bem sucintamente. Eu vou à companhia aérea e compro uma passagem aérea. E aí eu vendo essa passagem aérea para o meu cliente. Só que esse comprar e vender, ele é muito simples. Se eu não transformar a minha compra da passagem aérea, que é literalmente comprar, e eu mudar esta passagem aérea através de várias formas, uma delas é o bom atendimento, que atendimento é uma coisa e bom atendimento é outra, né? Se eu não transformar isso para eu vender para quem quer comprar, este cara que quer comprar, ele não precisa do agente de viagem. Ele vai direto quem vende passagem aérea, que é a companhia aérea. Ok? Isso é muito importante eu entender sobre cadeia produtiva, ecossistema e stakeholders, porque senão eu não consigo. Eu só sou repassador, que é um nome bastante comum no mercado. Muito bem. O que é o turismo? O turismo, ele é um ramo de atividade econômica. Isso é importante a gente entender. Turismo é um ramo de atividade importante econômica que ele resulta da combinação de diversos segmentos, a gente vai falar mais disso, que se relacionam e se integram em uma rede de negócios. Então, turismo é um ramo de atividade econômica. Não é coisas que as pessoas dizem que o setor é o segmento de turismo. Não. Turismo é ramo de atividade econômica que se relaciona e entrega numa rede de negócios, formando uma cadeia produtiva, como agência de viagens, pode ser emissiva, receptiva ou operadora, nós vamos falar sobre isso, companhias aéreas, hotéis, locadoras, restaurantes, atrativos e atrações, parques de diversões, guias, organizadores de eventos, entre muitos outros. Cada um desses negócios é um segmento, ok? Que fique bem claro, as pessoas confundem, a grande maioria confunde. O que eu quero dizer com isso? Que nós, no turismo, participamos de um setor da economia chamada serviço. Nós não somos nem indústria, nem comércio e nem agronegócio.
Nós somos serviço. É isso que o turismo é, serviço. E nós fazemos parte de um ramo de atividade econômica, como eu coloquei aqui em cima, que é turismo. E que podemos chamar também de viagens, que é um termo mais amplo já usado no mundo, de viagens e turismo. E o nosso negócio, ou segmento de negócio, é agenciamento de viagens. Ok? Então, as pessoas falam sobre. Outro dia, um amigo muito querido disse para mim, eu não sei se eu falei isso na primeira aula dessa turma ou foi de uma outra, ele dizendo que não aguentava mais o turismo, que ia sair do turismo, e falei, poxa vida, né? Com tanta experiência assim, sim, eu não quero mais o turismo e eu vou sair do turismo e vou para a hotelaria. E aí eu não entendi o que era isso, sair do turismo e ir para a hotelaria, né? Por que isso? Ele conhece muito do negócio, né? Mas ele não tem a noção do que é uma rede de negócios. Ele não consegue entender o que é a cadeia produtiva. Porque senão a gente confunde, né? Eu faço parte do turismo ou sou agência de viagens? Ok? Então a gente pode ver aqui que o ramo de atividade é turismo e o segmento de negócios é agenciamento de viagens. Bom, mas existe um outro nome também muito comum no mercado chamado a indústria de viagens e turismo. O WTTC, que é o World Travel and Tourism Council, resumidamente, é o Conselho Mundial de Viagens e Turismo, eles dizem que nós não conseguimos ser só turismo. Precisamos entender de viagens. E que são duas coisas parecidas, mas são diferentes. E por isso que o WTTC chama de viagens e turismo. Nós não vamos entrar tão dentro agora, ou nesta aula, mas são coisas paralelas e diferentes dentro desse conceito. A maioria dos negócios, visto isso tanto pelo WTTC ou a Organização Mundial do Turismo, que ainda, né, dentro das Nações Unidas, é só turismo, porque ainda eles consideram que seja só turismo, dizem que a maioria dos negócios é constituído por micro e pequenas empresas, como, por exemplo, agenciamento, hospedagem, transporte, alimentação, serviços. A grande maioria é por empresas micro ou pequenas. Que isso não quer dizer que é o microempreendedor individual, é micro e pequenas empresas. Em sua grande maioria, as empresas são feitas por negócios familiares. Isso também é muito comum no mundo de viagens e turismo. Ok. Só que a chamada indústria de viagem e turismo, é uma complexa e perfeita cadeia de serviços, mercados e negócios. Isso é o ecossistema. O mercado de negócios e a cadeia produtiva, que é o ecossistema, de como tudo isso funciona, entre compra, venda, intermediação, revenda, representação. Okay? Tudo isso faz parte de um negócio que é a cadeia produtiva. Então, muitas vezes, isso no mercado, muitas pessoas têm vistas esses entrantes ou novos entrantes para o mundo de turismo ou de viagens de turismo ou agenciamento de viagens. Que a maioria dessas pessoas, eles entram sem conhecer a base e eles só são repassadores de serviço. É alguém que é muito influente, conhece alguém e ele vai numa consolidadora, porque ele conseguiu o registro ou é através de uma agência de viagens, compra de uma operadora e repassa para que ele tenha contato. Mas essas pessoas, eles não compreendem o ecossistema e tiram muito pouco e muitas vezes detonam ou denotam o agenciamento de viagens. Nada contra, porque a lei permite isso, mas são pessoas que acabam refletindo negativamente, fazem intermediação e venda errada, sem processos, o cliente reclama e ele vai dizer que o agenciamento de viagens não serve porque tal pessoa não atendeu, mas por quê? Porque ela não conhece o negócio de agenciamento de viagens. E isso tudo, ele tem uma coisa muito forte, que é um segmento dependendo do outro. Isso basicamente para eu abrir um hotel na minha cidade, eu preciso entender de quantas pessoas estão chegando, de como essas pessoas chegam, que tipo de transporte. É pela rodoviária, é de trem, é por avião, tem voo chegando, é a mesma coisa o contrário. Para eu colocar um voo numa cidade, aumentar, eu preciso saber, tem hospedagem, tem restaurante, tem comida, a cidade está esperando ou não, ok? É um segmento dependendo do outro. Tudo é muito interligado. Isso é a base de viagem e turismo, mas isso não é só turismo, ok? Os ramos de atividade econômica, eles são da mesma forma.
só que nós estamos fazendo um funil e chegando para nós. Isso tudo chama-se de complexo produtivo. E que aí, o que é todo o complexo produtivo? Que é a terceirização de serviço, a quarteirização, a quinteirização, e aí vai embora. O que significa? Qual é o grande problema do complexo produtivo? É a comunicação ou a falta de comunicação entre os atores dos segmentos para que o cliente final ele não sofra. Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Eu reservo um hotel num quarto tipo tal e o hotel me confirma que o tal tipo tal de apartamento. Dou isso para o meu cliente, mas eu não falo direito, no voucher não está escrito direito, o hotel diz aquilo, disse qualquer coisa como, olha, é isso, mas eu posso dar esse tipo de acomodação, mas se acontecer isso ou aquilo. E essa informação não vai chegando. Quando o hóspede ou o cliente chega no hotel, ele tem uma outra informação. Esse é o problema da terceirização, que já somos nós, a gente viaja terceirizando, quarteirizando, porque às vezes o hotel ele não tem um time próprio, né? É um time quarteirizado ou terceirizado dele, então para a gente já é quarteirizado ou quinteirizado, tá bom? O grande problema no viagens e turismo, que é o complexo produtivo por causa da falta de comunicação. Por isso que ter processos internos na agência, trabalhar com comunicação, ter tudo descrito quando se faz e quando se fala ao cliente ou ao viajante, é importantíssimo por causa do problema da falta de comunicação. E a tal dessa cadeia produtiva, né? Como é que a gente vê isso na cadeia produtiva ou a cadeia e o processo? Muito bem. Vamos lá. A cadeia produtiva de viagem e turismo, ela se refere à engrenagem, ok? Desse encadeamento de segmentos de negócios que se articulam em elo e se integram no processo produtivo sustentável. Sustentável não é de meio ambiente. Sustentável é negócio sustentável, ok? Compra, transformação e venda. Isso é sustentabilidade para mim do negócio. E não só falar de verde. Verde é outra coisa, ok? Isso aqui é um resumo do que eu já falei. E tem uma coisa importante que a gente precisa entender, que a cadeia produtiva ela é um fluxo, para nós, de bens e serviço. Ok? Ela é uma cadeia de fluxo de bens e serviço. Se eu consigo entender isso, então eu começo a entender de mais negócios, além do simplesmente vender viagem. E essa cadeia ela tem a ver com aquilo que é direto, semidireto e indireto. Mais ou menos assim. O que é uma cadeia produtiva e o fluxo de serviço direto? É aquele que faz eu atender diretamente o consumidor. Por exemplo, eu tenho um hotel e esse hotel, tudo que faço dentro do hotel é para o hóspede. Então, todos esses serviços são chamados serviços diretos. O que é um serviço semidireto? É se, por acaso, o meu hotel não tem restaurante, eu preciso comprar comida, ele pede, isso tem muitos hotéis são assim, os hotéis pequenos, e ele me indica para que eu compre essa comida numa entrega direta, né? Um entregador de comida, um entregador de pizza. Esse cara, o entregador de pizza, ele é semidireto, ele faz parte da comida. Mas vamos dizer que essa pizza nessa cidade me deu uma grande dor de barriga e eu preciso ir na farmácia comprar remédio, porque me deu uma tremenda desinteria e eu preciso comprar remédio. A farmácia, ela faz parte da cadeia produtiva indireta. Ok? Tudo bem com isso? Né? Eu tenho o que é direto, que atende diretamente do meu negócio. O semidireto que pode me atender, né? Ele pode me atender, ele é um complemento ao meu trabalho. E o indireto é aquele que ganha só porque eu estou lá. Tudo bem? Isso de uma forma geral para a gente entender esse mundo. Um segmento dependendo do outro. Então, aqui é só uma alusão, né? À acomodação, à alimentação e ao transporte, que pode ser de terrestre ou aéreo. Isso é cadeia, isso é processo produtivo dentro de viagens e turismo. Algumas pessoas aqui eu sei que são da área de negócios, de corporativo ou lazer, ou vende. Tudo que eu estou dizendo, vejam tudo isso como isso influencia o seu negócio entre comprar, transformar e vender. E eu sei que existe, já até trabalhei em agência de viagens grande, que ela só vendia aéreo, hospedagem, transporte e seguro. Por que tudo isso? Isso é
é uma decisão. Então, decisões de empresa a gente não discute, ela decide e ela paga por isso. Pode ganhar muito dinheiro ou pode ganhar pouco dinheiro. Mas o negócio dessa agência era vender só esses 3 produtos, esses 4 produtos. Okay? É só isso que eu quero ou não? Eu quero vender mais ou não? E aí vai, né? Como é que eu faço para vender e etc. E a gente vai entendendo o que esses segmentos têm a ver e o que nós podemos ganhar com isso ou não. Tudo são decisões estratégicas, quando há estratégia. Muito bem. A indústria de viagem e turismo é isso. Quando as pessoas dizem assim, Júlio, e eu já ouvi isso também, né? Não, nós não somos uma indústria, nós não temos algo físico para dizer que isso é uma indústria, né? Aí eu falo assim, não confunda indústria com fábrica, né? Fábrica é uma coisa, indústria é outra. Indústria de negócios, né? Indústria de turismo, de viagens, a indústria farmacêutica, que não é a fábrica da empresa, ok? Então, eu entender toda essa cadeia produtiva, esse complexo, me faz entender da indústria de viagens e turismo. Muito bem. Quando eu entendo sobre viagens e turismo, como é que eu faço para possibilitar negócios, né? Entendendo de viagens e turismo me faz possibilitar entender de negócios. Esses negócios, eles podem ser... eles têm a ver com 3 coisas muito importantes para eu entender de turismo, viagens, agenciamento de viagem. Primeiro, eu tenho que saber quem é que vai. Quem vai viajar? Depois, vai para onde? Vai fazer o quê? Onde vai? E depois, o que é que vai comprar? Quando eu começo a entender sobre essas 3 entes, eu começo a rever, não importando o tamanho ou o negócio do turismo ou do agenciamento de viagens, eu começo a entender diferente. Eu começo a ver isso como uma mola, ok? Como uma engrenagem. E esses 3 itens ou entes, ele me faz ter uma outra forma de entender, que são outros 4 entes importantes, que é como chegar aonde eu vou, onde ficar onde eu vou, onde comer para onde eu vou e o que eu vou fazer onde eu vou. Isso é muito interessante. De novo, e eu vejo diversas agências de viagens corporativas que perdendo negócios porque não entende de como o cliente ou viajante vai chegar, que não é só aeroporto, onde ele vai ficar, onde ele vai comer e o que ele vai fazer. Deixa de ganhar receitas porque não sabe responder. Então, nós estamos falando só de passeio, lazer, estamos falando de negócio, de viagem de negócio. Podemos falar até de eventos, dos negócios de eventos. Mas se eu não souber responder isso, eu deixo de fazer negócio na minha empresa. Ok? Eu preciso fazer com que tudo isso ele seja de uma forma entendida. Porque a grande maioria de tudo isso daqui, apesar de eu poder fazer na minha origem, da onde eu como cliente estou, mas a grande maioria disso tudo é no destino. Okay? Quase tudo isso daqui se vê no destino. Por isso que é importante entender de destino. Seja você agente de viagem corporativo, de lazer, sei lá mais o que você pode fazer, entender de destino é muito importante. E muita gente não entende, principalmente quem trabalha com viagens corporativas. Naqueles 3 itens que eu disse, né, que eu falei que são importantes, né, para a viagem acontecer, então é preciso eu saber quem vai, né, quem vai, ele é que eu chamo de perfil de pessoas ou nicho de pessoas. Quem vai viajar? Quem são as pessoas que estão indo viajar? Essa é uma pergunta muito importante para se fazer quando pensa no negócio. Outra é, onde ir? O que fazer no destino? Que tem a ver com destinos e atividades. O que é que se tem para fazer lá? Não importa o tipo de agenciamento, que eu chamo de atrações e atrativos. São coisas diferentes, então, atrações e atrativos. E o que eu vou comprar? O que se vai comprar dentro? Que são os produtos e serviços. Ok? Aqueles 3 entes que eu disse, aqui eles dão uma abertura para nós entendermos do agenciamento. Para quem eu estou vendendo, para onde ele vai, o que eu devo entregar para ele e o que ele vai comprar, qual tipo de produto e qual tipo de serviço, que também são coisas diferentes.
Quando eu entendo tudo isso, eu entendo de atendimento ao cliente. Então, atendimento ao cliente não é falar bom dia, boa noite, pois sim, pois não, aqui está a sua resposta. Atender o cliente é dar solução ao cliente, ok? É eu entender de pessoas, é eu entender do destino, da atividade, dos produtos, dos serviços. Isso é atendimento ao cliente. Quando as pessoas me dizem assim, Júlio, mas eu tenho um bom atendimento ao cliente. Tá, eu pergunto, o que é atendimento? Ah, as pessoas são muito educadas. Os meus atendentes são educados, eles são simpáticos. Eu falo, ok. Eles entendem de gente? Não é fácil entender de gente. Eu não entendo de gente direito ainda, apesar de todo meu trabalho tá faltando, né? Eu conheço destinos e atividades, me falta, me falta. Mesmo usando o Google, me falta. Eu entendo de todos os produtos e serviços vendidos para viagem e turismo, me falta. Eu estou sendo sincero para vocês, me falta, ok? Então, alguém quando diz que entende tudo de turismo, entende muito de viagem e turismo, me falta. Me falta compreender por que essas pessoas... Ontem mesmo, conversando com uma pessoa, eu falei, olha, eu não vou participar porque eu sou formada em turismo e já tenho muita experiência. Falei, ok, tá bem, não tem problema, né? Não quer participar da formação, mas para achar alguém que é formado em turismo, né? E acha que ser formado em turismo é a mesma coisa do que entender agenciamento de viagens, está longe disso, né? Está bem longe. Ok, então atendimento ao cliente é, de fato, um monte de outras coisas. E o que é tudo isso daqui que nós estamos vendo? Muito bem, eu deixei tudo no slide só para ficar mais fácil da gente poder entender. Então, o que é um mundo de viagens e turismo? O mundo de viagens e turismo é quando eu entendo um pouco sobre tudo isso daqui. Lembra que eu falei do que era cadeia produtiva direta, né? Cadeia produtiva direta, que aqui eu demonstro, é mais ou menos quando eu atendo diretamente o cliente. Cadeia produtiva semidireta é aqueles que me ajudam a eu atender melhor o meu cliente. Ok? E eu não vou entrar em cadeia produtiva indireta, porque é muito grande para nós, né? Então, eu vou falar... E aqui é só um resumo, e eu vou mostrar para vocês, né? Cada um deles. Lembra que eu falei também sobre já algumas coisas que são importantes, como se chegar, onde ficar, onde comer e o que fazer. Então, eu trago aquilo que eu coloquei para nós. Por exemplo, quando eu falo sobre meios de transporte, para mim, é como chegar. Quando eu falo de meio de hospedagem ou acomodação, é onde ficar. Quando eu falo de alimentação e gastronomia, é onde comer. Quando eu falo de destino, atrativos e atrações, é o que fazer. Então, tudo aquilo que eu falei no começo, né, onde ficar, como chegar, onde ficar e o que fazer, tem a ver já com os grandes produtores desse serviço, que é meio de hospedagem, meio de transporte, alimentação e gastronomia e entender de destinos, ok? Mas existem outras coisas mais, e aqui eu estou falando só de macro, bem macro, que é navegação e cruzeiro, serviços de receptivo, o comércio direto ou local ou regional, a diversão, parques e entretenimento, negócios de eventos, enorme, intercâmbio e estudos, serviços pessoais e profissionais, documentação de viagem, financeiro e câmbio, que pode ser direto ou semidireto, seguro e assistência, também direto ou semidireto, créditos e meios de pagamento, também direto e semidireto, e agenciamento de viagens, né? Olha o mundo que é esse negócio da cadeia produtiva direta. E nós estamos falando só macro, hein? Não estamos entrando em nenhum deles. Nós vamos entrar só no agenciamento de viagens. E qual é a outra cadeia produtiva? Que é a cadeia produtiva semidireta, onde a gente pode falar de empresas de promoção e representação, imprensa e comunicação, marketing e publicidade, formação e capacitação, como eu estou agora, tecnologia, consultoria, logística, jurídico, contabilidade, auditoria, gestão da qualidade, entidades e governos e muitos outros. Tudo isso é a cadeia produtiva semidireta. De novo, onde eu estou neste mapa? Com quem eu tenho relacionamento? De quem eu compro?
de quem eu transformo, como eu transformo para eu poder vender, quem eu tenho que ter acordo comercial, quem eu tenho que ter contrato de venda, né, de compra e venda. Olha a infinidade de coisas que eu preciso pensar num único slide. Então, quando eu penso nesse slide, eu tenho que pensar de uma forma estratégica como negócio. O que é que eu faço? Muito bem. E agora aí eu penso, o que é o agenciamento de viagem e turismo? Bom, o agenciamento de viagem e turismo, ele é um conjunto de atividades que ele visa intermediar, agenciar, operar, organizar, contratar, executar, produzir, negociar, informar, apoiar, comercializar, indicar ou mediar interesses comuns entre duas ou mais partes para se realizar um serviço de viagem e turismo. Por que eu coloco alguns termos? E eu gosto de colocar os termos, por quê? Porque tudo que a gente escreve e a gente fala, isso serve de argumento nas nossas negociações com clientes e fornecedores. Esse material serve para eu trabalhar com marketing e comunicação, para eu dizer o que eu faço, para quem eu vendo, o que eu executo. Muita gente pergunta, mas eu não sei exatamente o que é uma agência de viagens. Bom, aqui está a definição do agenciamento de viagem. Você é uma pessoa que faz intermediação, agenciamento, operação, organização, contratação e etc. Então, aqui eu tenho que, com essas informações, eu consigo dizer para as pessoas o que eu faço, ok? E como eu faço. Esse é só um entendimento simples. De novo, serve para eu me treinar, para eu me preparar, para eu dizer para o meu cliente o que eu faço, ok? Há diversas coisas para eu poder utilizar vendo a questão do agenciamento, de entender o que é agência de viagens. E como funciona esse agenciamento de viagens? Aqui é uma parte também bastante teórica, mas que se transforma em prática, que eu adoro isso, né? Quando eu transformo as questões teóricas. Tudo isso, eu estou imaginando que a empresa ela é cadastrada, licenciada, organizada e associada, ok? Nada contra a dona Maria, que aluga o ônibus lá do tio João para levar as pessoas para Aparecida do Norte, ok? O ônibus que não tem seguro, que não tem nada, que está velho e que leva a galera lá da comunidade. Ok, mas isso é um prejuízo enorme para um monte de gente, ok? Então, eu estou falando de empresas que são cadastradas, licenciadas e organizadas. Como é que isso funciona? Isso funciona que eu preciso entender sobre a Lei Geral do Turismo e o Cadastro. E o que diz na Lei Geral do Turismo e do Cadastro? Que existe uma coisa chamada agência de turismo. Essa agência de turismo, ela tem 3 subsegmentos, ou 3 subnegócios, que é uma coisa chamada agência de receptivo, agência de viagens e operadora de turismo. Ok? Isso está lá na Lei Geral do Turismo e está no Cadastro. Então, eu preciso entender essas nomenclaturas. E eu vou usar algumas outras, porque eu sei que é difícil. No Brasil, a gente usa diversas nomenclaturas diferentes, mas é bom a gente entender. Então, quando eu falo de agência de turismo, é uma coisa macro, grande, segmento de negócio, que são subsegmentos. Agência de receptivo, agência de viagem e operadora de turismo. Ok? É esse o entendimento do negócio. Muito bem, eu sei que nem sempre é assim, mas eu vou até mudar alguns nomes aqui para a gente ficar um pouco mais fácil, mas sem entender a estrutura real. Então, eu tenho uma coisa chamada agência receptiva, que muita gente usa o nome, agência receptiva, ou eu trabalho com receptivo. Existe um negócio chamado agência emissiva, né, que trabalha com emissivo, e que em alguns lugares chama até exportativa, quando é o emissivo para fora do Brasil. Tem alguns lugares no Nordeste, no Rio de Janeiro também a gente chama assim, né? O que é exportativo? É quando eu exporto, ok? Mas que, de fato, é um outro nome, é agência de viagens, né? E nem emissiva e nem exportativa. Mas só para a gente entender. Existe uma outra coisa, então, chamada operadora de turismo, e que a gente acha que está fora do agenciamento, mas não está, ok? Mas ele faz parte desse negócio com uma função específica. E tem uma outra coisa chamada consolidadora de viagens, que é uma coisa que já aconteceu há anos, que lá antigamente se chamava GSA, para quem lembra disso, né? O famoso GSA,
que no fato é o GSA, a consolidadora, que começou com aéreo, depois passou para hospedagem, hoje é para carro, e existem diversas outras formas de consolidação de seguro, também tem de seguro, que esse é um atacadista de produto. E que ele ficou não só entre muitas coisas ligadas ao aéreo, e que isso também voltou até mesmo para operadora. Tanto é que existem alguns grupos de empresas que elas são operadoras e consolidadoras, né? Então, dentro da operadora e da consolidadora, ela vende diversos tipos de soluções aos agentes de viagens, ok? Então, é só para a gente entender o mapa, para saber do que eu estou falando e aonde eu estou. Como a maioria do nosso grupo ele é de agência emissiva, ou chamada agência de viagens, eu vou me ater um pouco mais hoje aqui, alguns momentos mais, mas também vou falar sobre a agência de receptivo e a operadora de turismo. Mas pegando a tal da agência emissiva, como é que a gente entende a agência emissiva? É uma agência de viagens que ela tem como dois nichos ou subnichos, queiram como... Quem trabalha com marketing digital sabe sobre esse sistema, né? O nicho, subnicho, o sub do subnicho, né? Que é para poder chegar mais forte ao cliente final. E essas duas atividades, uma delas refere-se às viagens empresariais e outra se referem às viagens não profissionais. Em viagem empresarial profissional e viagem pessoal não profissional. Isso é um termo em inglês chamado TMC, que é Travel Management Company, só para a gente entender isso. E aqui embaixo existe um termo em inglês chamado Travel Agency. Então, muitos lugares fora do Brasil consideram esse tipo de viagens como sendo uma TMC, uma Travel Management Company, ou uma Travel Agency, quando eu vendo viagem pessoal. E esse também é uma subdivisão muito interessante, porque aqui em viagens pessoais também temos dois tipos de clientes, dois nichos de clientes, dois perfis de clientes macro. Um chamado viagem particular e outro chamado viagem de lazer, que uma coisa não tem nada a ver com outra. Muitas agências de viagens dizem assim, olha, eu atendo viagem empresarial, viagem de negócios, que outros nomes possam dar, e atendo viagem de lazer. E aí vai as pessoas com viagem particular comprar na área de lazer. E não é a mesma coisa, são outros negócios, ok? Uma coisa é viagem particular e a outra é viagem de lazer. E a gente não vai entrar muito disso. Bom, dentro das viagens chamadas não profissional ou viagem pessoal, a gente também vai ressignificar isso, como a grande maioria de nós tem a ver com esses negócios, mais ou menos rápido para a gente entender. O que são viagens pessoais? São as viagens de particular, como eu falei, que são viagens de necessidade, e as viagens de lazer, que é de passeio. Aqui eu consigo separar bem isso. Uma coisa é quando eu vou viajar porque eu preciso ver alguém, fazer alguma coisa, fazer uma prova, fazer uma cirurgia. Isso é uma viagem de necessidade. E viagem de lazer é quando eu vou passear, quando eu vou para São Luís do Maranhão, passear, né? Aí eu vou passear. Então, são coisas diferentes. Eu estou indo ao meu destino com propósitos diferentes. Posso vender coisas parecidas, mas o teor é diferente. E uma outra coisa, viagens empresariais, eu não vendo viagem. O grande dilema para quem trabalha com viagens empresariais é que ela não vende. Ela faz gestão de despesas e de negócios em viagens empresariais. Ok? Ele até vende viagem, mas o negócio dele não é vender viagem. Se o sujeito daqui quiser só viagem, ele vem para cá. Ele vem para esse grupo de pessoas. Por isso que tem muita agência de viagens dizendo que atende aqui, mas não atende aqui. Ele atende aqui. Okay? Isso é significativo para quando eu estou traçando a minha estratégia de negócio. Vender viagem para a empresa, eu faço gestão de despesas. Quando eu não faço gestão de empresas, eu só estou vendendo viagem particular, por necessidade. Eu vou visitar um cliente e estou indo porque eu vou visitar um cliente, e não porque eu estou fazendo gestão de despesas. Ok? Isso é mais profundo, isso é mais dentro de outros processos, só para a gente entender as diferenças. Existem outras diferenças. Aqui é um termo em inglês chamado Consumer Travel, aqui é um termo em inglês chamado Business Travel. Aqui quem paga é a pessoa física, aqui quem paga é a pessoa jurídica, já são coisas diferentes. Aqui eu posso vender varejo ou posso vender especializado ou nichado. O que é especializado ou nichado?
Eu nicho e especializo em produtos e serviços e destinos, perfis de pessoas. Entre essas várias formas que eu tenho aqui, isso aqui tudo para mim é especializado e nichado, tá bem? Isso é bem amplo, mas isso é nichado, especializado. E o que mais? Eu tenho uma coisa chamada online, a viagem pode ser online, ou a viagem pode ser offline, chamada tradicional. Só que aqui é um outro termo que as pessoas confundem, né? Chamam as OTAs de não agência de viagens. É um preconceito enorme isso, né? Então, eu tenho as agências de viagens e as OTAs. Eu também não consigo entender isso. Eu ouço, aceito, porque quem falou ou escreveu não tem lá tanto conhecimento, né? Mas a OTA, ela é uma agência de viagens. Ela pode ser um metabuscador, que é uma outra coisa. Metabuscador é um outro tipo de empresa. Ela não é uma agência de viagem, é uma empresa de tecnologia e ela faz junção de negócios de viagem para vender online. Mas uma OTA é Online Travel Agency. Ela é uma agência de viagens, ok? Que ela pode ser um online ou offline, ela pode ser compartilhado os serviços, ou ele pode ser exclusivo, a gente vai comentar rapidamente daqui a pouco, ou pode ser individual, ou pode ser em grupo. Então, essa é uma cara, mais ou menos, do que são as viagens pessoais. Quando eu penso em viagens empresariais, eu estou pensando... desculpe-me, quando isso aqui é comercialização, é que quando a gente trabalha no processo de venda, que eu faço consultoria nas empresas, a comercialização faz parte... Todos esses itens fazem parte do entendimento de que é comercializar viagens. E um outro lado, que é o lado empresarial, que é chamado as agências online, ou OBT, que são os online booking tools, que são as ferramentas de reservas online, normalmente chamado esse nome para viagem empresarial, e tem as agências que são offline, mesmo vendendo corporativo, não tem dispositivo para que o cliente compre online. Tem que fazer por telefone, fazer por e-mail, okay? E não há nenhum problema, tá bem? Então, aqui mostra, né? Então, esses caras aqui podem vender online? Podem, através do OBT. Esses caras aqui podem vender? Podem, através da OTA, ok? E nenhum problema. É só eu entender como está o negócio. Isso tudo me faz compreender o meu negócio, os meus concorrentes, os meus clientes, os meus fornecedores, né? O mapa traz isso para a gente. Eu posso atender individual ou grupo, eu posso fazer, né, o entendimento de viagem empresarial, eu subnicho, que muita gente também confunde. O que é viagem corporativa, o que é evento corporativo, o que é incentivo corporativo e o que é educação corporativa, que são outras formas das viagens corporativas ou viagens empresariais, como eu gosto de chamar, para eu entender. E aqui está o meu complexo, ok? De comercialização. Quando eu comercializo, eu preciso entender disso também, ok? Tudo isso faz parte do meu entendimento do emissivo. Ok. E como é que eu entendo a questão da agência receptiva, ou agência de receptivo, ou a operadora de turismo? Também eu vou ser aqui muito rápido, mas entender. E eu vou colocar esses dois subsegmentos numa única página para a gente entender melhor. Eles estão muito próximos um do outro. Ok. Aqui, então, eu tenho o que é a agência de receptivo, que ela pode produzir, ou ofertar, ou só comercializar. E o que ela faz? E do outro ponto, desculpe-me, temos a operadora de turismo, que ela também pode só produzir, pode só ofertar e pode só comercializar, ou os três. O que significa isso para a gente? Principalmente para entender de operadora de turismo. No Brasil, grande parte das empresas ou das agências de turismo chamadas de operadoras, elas não operam, ok? Grande parte das operadoras de turismo, elas não operam, elas só comercializam, ou às vezes ofertam e comercializam, porque ela não faz, ela recebe cotação e não faz. Ela vai passar lá para alguém fazer, ou fora do Brasil, por exemplo, tá bem? Isso é muito interessante a gente entender. Não há problema chamar de operadora, mas ela só é comercializadora de produtos da operação. Muitas, que a gente chama de operadora, ela não opera, porque ela não faz a operação, ela não produz exatamente. Vamos ver só um pouco rapidamente aqui.
Então, a agência de receptivo ela pode atuar localmente, na cidade e arredores, ou na região, que é chamado regional. Ela cria, opera passeios, visitas, sites em atividades, tours locais e na região. Ela realiza serviços turísticos e de receptivo diversificados por demanda, quando solicitado. Ela também terceiriza serviços turísticos e de receptivo quando não cria e nem opera. Porque muitas empresas também de receptivo, ela só congrega, ela só comercializa e ela vai comprar, por exemplo, vai comprar serviço que não é dela, vai comprar o transporte, ela vai comprar o guia, né? Ela vai comprar produtos para oferecer para esse turista que está local, que não é ela que faz. Então, ela não produz, ela conglomera esses produtos. Não há problema disso também, mas pode ser assim. Em eventos, que normalmente a empresa de agência receptiva ela é forte também em eventos, ela realiza a operação logística local, que normalmente quem faz isso é uma agência de receptivo. Localmente atende esse grupo de eventos. E na operadora de turismo, o que ela faz? Ela atua local, na cidade e nos arredores, também regional, na região, e às vezes nacional e internacional. Basta ver as operadoras de turismo. E eu vou dar um exemplo grande para a gente, que a maioria conhece, dando um nome só, a Abreu, né? A Abreu, ela faz tudo, né? Ela opera localmente em algumas cidades dentro de Portugal, é ela mesma quem faz o trabalho local, quer dizer, de receptivo é dela. Aí ela pode criar os pacotes dentro de Portugal e fora. Alguns fora de Portugal é dela e outras não, são terceirizados. São outras operadoras locais ou agência de receptivos locais é que fazem a operação da operadora, ok? Eu preciso entender esse complexo. No Nordeste, a gente tem muito disso, né? Da CVC. A gente vê marca CVC e que não é CVC, que são operadoras ou receptivos locais fazendo o trabalho local em nome da CVC. Tá bem? Não há nenhum problema disso. Isso é só o complexo produtivo, que aí tem o problema da comunicação, que a gente já viu, já falou, isso acontece muito forte. Ele pode criar, operar programas, rotas, itinerários, roteiros, circuitos, ok? Ele organiza programas e roteiros também, ele cria e organiza. Ele também pode revender e distribuir programas, pacotes, excursões, roteiros, tours, ok? E em eventos ele também cria e faz a gestão de logística. Então, eu coloco alguns verbos que eu acho importante, que uma coisa é ele pode criar e operar, pode organizar, ele pode revender, ok? Então, ele, tanto na operadora quanto na agência de receptivo, pode criar, pode realizar e pode aqui terceirizar. Não há nenhum problema de se operar como isso. Eu só tenho que estar claro o que é que eu estou fazendo e o que eu não faço. Porque quando eu deixo isso claro, eu aumento as possibilidades de negócios de oferta para o meu serviço. Outro dia, conversando com uma amiga, ela disse que ela estava com dificuldade para poder revender o produto dela. Mas revender para quem? Qual outro tipo de agência de viagens? Como é que eu vou fazer parceria com alguém? Alguém que produz? Alguém que cria? Alguém que terceiriza? Né? Como é que eu faço a parceria? Com que tipo de empresa eu vou fazer a minha parceria? E todos esses pensando em varejo, posso vender pensando que para o varejo, para o especializado, segmentado ou nichado, né? Para quem que eu vou vender? Eu vou fazer uma venda online ou offline. Hoje tem diversas operadoras internacionais vendendo online, né, diretamente, que é muito legal isso. Eu posso fazer isso individual ou para grupo e posso fazer compartilhado ou exclusivo, ok? Tudo isso me gera as possibilidades de eu entender. Se eu sou emissivo ou agência de viagens, o que me faz compreender mais sobre receptivo ou agência de receptivo e operador de turismo? Que eu posso vender isso também. Tem uma das coisas que eu já escrevi, até falei na primeira aula sobre isso, do que é Bleisure ou Bleisure, né? O que é vender destinos e atividades, né? Eu vendo atividades, que são atrações e atrativos, no destino. Mesmo eu sendo corporativo, eu posso entender de destino para vender produtos ligados à agência de receptivo ou à operadora local.
ok? Mesmo eu entendendo de corporativo. Por isso que é importante eu entender do mercado, da cadeia produtiva, para eu agregar mais conhecimento para o meu cliente, para que ele possa comprar de mim. Okay? Por isso que é importante entender desse negócio. Okay? E não, eu posso não ser especialista profundamente na organização de programas e roteiros turísticos, mas se eu entender, eu posso fazer isso melhor. Se eu sou alguém da operadora e eu entendo muito de programas e roteiros, mas se eu entender de como executa isso de fato e entender de agenciamento emissivo, eu posso vender melhor. Okay? Então, entender de tudo isso faz a diferença. Por isso que quando alguém me diz que entende de tudo, se a gente nem entende direito de agenciamento, quanto mais entender de todo o mercado de viagens e turismo. Né? É difícil, muito difícil. Por isso a gente deve se especializar, como é esse curso, né? Nós estamos falando da formação e especialização de agenciamento de viagens. Nisso tudo, então, o que tem a ver, né, a operação terrestre? Só algumas coisas bem básicas de como eu entendo a operação terrestre. Primeiro, compreender que o destino é o lugar onde mais recebe os benefícios de uma viagem, através de transporte, hospedagem, alimentação, atividades que se faz. Pode fazer de lazer, de negócio, de estudos, e aí vai embora. Né? Eu tenho um programa que mostra todas essas oportunidades de negócios. O destino também é onde eu vou passear, comprar, visitar, aprender, trabalhar, se entreter e vivenciar, experimentar, conviver, se cuidar e tantas outras coisas que eu faço no destino. Também, o que ver no destino? No destino eu posso ver atrativos, que é o que está no local natural, ver as cachoeiras, ou posso ver as atrações, o que foi colocado lá, né? A Torre Eiffel, por exemplo, é uma atração e não um atrativo. Okay? E aí eu tenho os pontos e atividades de interesse nos locais. O que eu posso fazer para poder vender mais? Imagine alguém que vá para Paris, por exemplo, e o cara diz assim para o atendente de viagem corporativa: eu quero viajar, mas eu quero ficar num hotel que o meu cliente fica perto da Torre Eiffel, ou da Torre Eiffel, né? Imagina que a pessoa não conheça de destino, já ouviu falar da Torre Eiffel, mas não sabe nem onde fica a Torre Eiffel no mapa de Paris. Como é que ele vai colocar? Ah, claro, ele pode buscar no Google. Pode buscar no Google, sim. Mas se houver uma conversa com esse solicitante ou viajante, vai ficar difícil desse agente de viagens dar um atendimento perfeito e bom para o cliente final, né? E também os serviços praticados no destino, né? Que eu posso fazer venda, guiamento, assistência, atendimento, dar informação, acompanhamento a diversas possibilidades de negócios. E um termo que é muito usado em destino, que é o tal privado, privativo ou é regular. Isso interfere diretamente no valor, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Tá bem? Tudo isso tem a ver, então, com o destino, o final das coisas. Muito bem. Que tipo de produtos e serviços eles são vendidos, né, que a gente pode se vender? Isso é uma outra forma da gente entender, até mesmo em negociação. Eu já ouvi diversas pessoas perguntando assim: Júlio, mas por que o meu cliente, por exemplo, corporativo, está querendo baixar o preço, mas eu não quero baixar o preço? O que eu digo? Oferte mais serviços a ele. Se você conseguir ofertar mais serviços para ele, ele pode comprar mais de você, ok? Então, negociação tem a ver com demanda, né? Quer que eu abaixe o preço? Abaixe o preço para você, desde que você compre mais de mim. Então, não há nenhum problema em se fazer isso. Vamos entender um pouquinho isso aqui melhor também, de alguns tipos de serviços que a gente pode agregar a qualquer fase do agenciamento. Primeiro, entender qual a diferença entre serviço essencial, ou chamado os meus principais, e serviços complementares, ou serviços auxiliares, que em muitos lugares, que isso começou com as companhias aéreas, chamado de ancillary, ou ancillaries services, né? São serviços complementares ou auxiliares. Se eu vendo um serviço principal, não há problema, mas eu oferto os serviços auxiliares e complementares? Muito bem, é uma boa pergunta, né? Eu vendo para varejo, que pode ser serviço de massa, ou eu vendo nichado, especializado?
ou vendo os dois? Eu vendo compartilhado, que é um serviço regular, ou eu vendo um serviço exclusivo e privado? Que tipo de serviço eu vendo? Este mapa, ele me dá também daquilo que ou eu estou vendendo, ou eu estou propondo, ou o meu cliente está querendo. Como é que eu entendo esse mapa também dentro do meu negócio? E aí eu preciso ter um entendimento muito importante. Quanto mais generalizado for o meu serviço, mais barato ele é. Quanto mais individualizado, mais nichado for o meu serviço, mais caro ele é. O problema é que parte dos nossos clientes não entendem e eles querem isso, mas querem pagar isso, ok? Então vai da nossa competência de entender de tudo isso que nós estamos falando, já falamos, entender de tudo isso para mostrar que isso daqui tem preço e esse aqui tem outro preço. Querer isso daqui, querer pagar isso aqui para ter isso daqui, vai ser bastante difícil, né? Pode ser até feito uma vez, duas vezes. Agora, se o cliente é recorrente do produto, ele não terá isso, né? Como eu sempre digo, não existe o BBB, bom, bonito e barato. Pode existir uma vez, duas vezes, mas não vai ser sempre, porque o bom, bonito, ele custa, né? E o barato pode, se eu não pagar, não vai ser nem bom nem bonito. Tá bem? Isso é só um entendimento que vale para nós entendermos o nosso negócio e para nós também conversarmos com os nossos clientes, né? Darmos a razão para ele por tudo isso. Este mapa, eu não vou entrar muito dele, porque depois eu vou mandar, além dessa apresentação, eu vou mandar esta mandala para vocês, que eu acho isso fantástico. Esta mandala, que chama-se Os Principais Produtores e Serviços, mostra principalmente para o emissivo quais são os 9 grandes negócios, né? Quais são os grandes negócios que um emissivo poderia vender? Lembrando também que muitas agências de turismo, elas são agências de receptivo, agências de viagens e são operadores. E também não há nenhum problema. Desde que o registro esteja certo, não há nenhum problema. Mas aqui, para o emissivo, é muito grande, ok? Aqui tem uma lista de possibilidades de vendas para o transporte aéreo, para hospedagem, transporte de superfície, documentação de viagens, seguro ou assistência ao viajante, câmbio e remessa, alimentação e gastronomia, atividades no destino e vários serviços diversos e adicionais que se pode vender. Eu sempre pergunto para uma agência emissiva quando a pessoa diz que não está vendendo, né? Eu pergunto, o que você está oferecendo? Quanto você está oferecendo? Como você está oferecendo? Como a sua equipe está preparada e treinada para atender tudo isso daqui? Como você controla o que você vende e o que você não vende? Como está a sua área de acordos e contratos? Como está o seu financeiro em entender que cada um desses negócios tem procedimentos diferentes, prazos de pagamentos diferentes, fluxo de caixa diferentes? Como é que eu entendo disso? Então, dá para vender mais. Aquela pessoa, aquela agência de viagem que só vende aéreo e não vende o resto, nem para todos os clientes, nem para um único cliente, ou só para um único cliente, precisa rever os seus conceitos de vendas em agência de viagens, principalmente aqui no emissivo, ok? Ou chamada agência de viagens, a agência de viagens. Tem que rever. Não dá tempo da gente entrar em cada um desses itens aqui, mas dá para se vender muita coisa. Dessa maneira é que eu entendo o processo. Ok, a gente já indo para o nosso final qual o problema da intermediação? O problema da intermediação é quando a gente, não importando qual tipo de serviço ou não, aqui é só um resumo, né? Que aqui a gente tem, quando a gente tem, é só um exemplo, né? Nós temos aqui um consumidor, um usuário, um cliente, que ele pede, por exemplo, estamos falando de Paris, né? Ele pede um transfer em Paris. Então, aqui esse cliente, ele me pede, que é a minha agência emissiva, eu vou falar com a minha operadora local, que normalmente é uma empresa de representação, uma operadora, chamada operadora de representação. Ela vai falar com uma operadora internacional, essa operadora internacional vai falar com a agência de viagem receptiva lá no destino local,
e ele é que vai falar com o sujeito do transfer, ok? Olha o problema da intermediação. Eu sempre digo que a intermediação ela é válida quando ela é importante para o próximo. Se não houver importância para o próximo da cadeia produtiva, né, dessa cadeia de intermediação, essa linha, essa cadeia, ela se interrompe e esse cliente ou esse, vai todo mundo dar um bypass e vai direto para esse cara final. Por isso que eu entender dos meus produtos e serviços, do meu tipo de cliente, do que ele está querendo, para ver se eu uso essa cadeia, se eu diminuo ou não. E, de fato, este cliente ou consumidor, ele hoje tem acesso a vir aqui embaixo. Quanto de serviço este meio, intermeio, está gerando de serviço, gerando valor para que esse cara, consumidor, compre desse, esse compre desse, esse compre desse, esse compre desse. Porque senão o que acontece é que as pessoas vão dando, né, os negócios vão dando bypass um no outro, e esse cara vem para esse cara final, ok? Eu preciso entender da cadeia produtiva ou da cadeia ou do processo de intermediação para saber o que eu estou fazendo e se vale a pena ou não, ou se o próximo está agregando. Se aqui eu sou uma agência de viagem emissiva, por exemplo, eu preciso entender de todo esse processo de intermediação, porque senão eu mesmo daqui, como agência de viagem emissiva, eu posso ir para o meu produtor final e também dar um bypass em todo mundo. Se esse cara não me gera valor, esse não gera valor e esse não gera valor. Ok? Isso é bastante importante a gente entender. Ok. Esse último ponto aqui que nós estamos vendo é sobre entender o que é um stakeholders. E, basicamente, stakeholders é o entender todas aquelas comunidades de influência, de negócios, interferem a agência de viagens. Ok? Então, stakeholders são comunidades em termos de relação. Também existem as comunidades de relação, comunidades tecnológicas, não estou falando comunidade social, que mudaram o nome para comunidade lá não sei de onde, ok? Comunidades de negócios. Eu preciso entender de comunidade de negócios, ou os meus relacionamentos estratégicos de negócios. Por exemplo, quem são os meus clientes, produtores de conteúdos, parceiros técnicos, formadores de opinião, imprensa, governo, entidades de classe, comunidade local, fornecedores, acionistas, a academia, que é quem produz conhecimento, representantes de tudo e também de especificadores, né? Ou quem é que determina certas regras ou não do mercado. Eu tenho relacionamento com essas pessoas? Eu perguntaria, se você trabalha numa empresa, quem é que cuida dos stakeholders da sua empresa? É uma coisa para a gente pensar, tá bem? Porque também tudo tem a ver com relacionamento. Muito bem. Entendido de tudo isso, né? Eu vou deixar alguns slides, vou mostrar alguns slides rapidamente para vocês, porque para vocês verem, e eu vou deixar isso no material de apresentação, que é o que algumas empresas já fizeram. A Mozio, é uma empresa que ela fez, que é ligada a repasse, tecnologia e transporte. Ela fez um mapa, ela já atualizou o mapa várias vezes, que é uma construção. O que é um mapa de mindset ou um mapa de entendimento, né? Aqui, basicamente, sem a gente entrar muito, aqui a gente tem quem são os viajantes, aqui a gente tem também os viajantes, e aqui a gente tem os produtores. Como que todas essas empresas se entre-relacionam? Esse é um exemplo deles, ok? Só para a gente ver que quando eu conheço de negócios de viagem e turismo, eu começo a mapear. Então, cada empresa pode começar a se mapear para entender melhor o seu negócio. Um outro mapa, só para a gente ver e entender disso, porque na internet tem bastante, mas eu estou ajudando vocês. É uma outra forma de eu me posicionar e me reconhecer dentro do meu negócio. Esta é uma outra forma, né, de entendimento, de mapeamento, eu em relação ao mercado, stakeholders e outros. Essa é uma outra forma de apresentação. Como é que está a minha empresa em relação a outros negócios
dentro de, aqui até mesmo mostrando de tecnologias, dentro do meu negócio de agenciamento de viagens. Aqui é uma outra forma de entendimento através de um mapa. Aqui é uma outra forma também de entender como é a minha empresa diante dos negócios. Aqui é uma outra forma também que eu tenho em entender, né, de quem são meus consumidores, como é que eu lido com essas pessoas, ok? E este é um outro mapa diferente também, tudo isso aqui ligado a viagens e turismo, de um bom entendimento. Esse aqui é um outro mapa. Se vocês aumentarem, depois vocês vão ver que o quanto tem de pedacinhos e que essas cores têm a ver uma coisa com outra, ligado a comunidades de negócios, ok? Isso é importante estudar. Em 1 hora e meia, a gente não consegue ver isso. É importante a gente estudar. E o que eu tenho de lição de casa para vocês? Que hoje a gente já começa com as lições de casa. E essa lição de casa é daquelas que eu não vou ver. Se vocês quiserem me chamar, depois me mostrar, não há problema, eu posso ver, posso ajudar vocês. Mas eu não, eu só começo com o primeiro homework que eu quero que vocês façam, que vão ser o seguinte, eu já vou dizer para vocês o que eu quero que vocês façam. É o trabalho de casa que começa a desenhar. Se você trabalha, começa a desenhar isso na sua empresa. Se você não está trabalhando, começa a imaginar como seria o negócio. Primeiro, desenhe um mapa estratégico. Desenhe um mapa estratégico da sua empresa. Desenhe um mapa estratégico da sua área ou departamento. Eu não sei como é que você chama, né? Porque algumas empresas chamam de área, departamento, setor. Só não pode um lugar chamar área e o outro departamento, né? Minha área comercial e departamento pessoal. Não. Ou eu chamo de departamento, eu chamo área, né? Ou setor interno. Desenhe um mapa estratégico das relações internas entre vocês. É o seu mapa. Não é exatamente a hierarquia, aquele organograma. Pode ser, mas como é que funciona isso internamente na sua empresa? Ou desenhe um mapa das suas relações externas. Isto é, como é você em relação ao mercado de viagem e turismo que nós colocamos, né, no mapa mental, ou stakeholders, como é que é isso? Desenhe um mapa para você. Desenhe vários ou desenhe um só. Eu também vou pedir para você para você, né, listar os serviços e os produtos que a sua área vende ou a sua empresa vende. Procure. Há serviços que não são produtos, por exemplo, que empresas corporativas vendem que economizam em viagens. Isso não é um produto. Ele pode ser transformado em produto. A princípio é um serviço, ok? Então, eu tenho um produto quando eu dou o nome a esse produto. Caso contrário, é o meu serviço, que é de economizar. Só para a gente dar alguns pitacos aqui. Liste quais são os destinos e as atividades no destinos oferecidas pela sua empresa. Não sei se você vende emissivo, receptivo, ou faz operação, se você atende lazer, viagem particular, eventos, viagens pessoais ou viagem de negócios. Não sei o que é que você faz. Liste, ok. Agora, uma pergunta bastante que você pode, através dessa resposta, desenvolver outras coisas. De onde vem a sua maior receita? E de onde vem o seu maior trabalho? Porque, normalmente, seu maior trabalho deveria vir da sua maior receita. E se você descrever ou definir a sua maior receita, de onde vem a sua menor receita? Ou quais são as suas receitas menores? Ou de onde elas deveriam vir? É bem estratégico, ok? De novo, não é importante se você é office boy da empresa ou se você é o presidente da empresa. Você tem que ter isso, tem que saber. Da empresa, da área, não importa. E eu quero também, como se eu fosse bem, né? Quero também que você me desenhe a sua melhor cadeia produtiva de negócio da sua empresa. Desenhe a sua melhor cadeia produtiva. Desenhar o mapa estratégico é uma coisa e a cadeia produtiva é outra. Então, eu quero que você desenhe isso para mim ou desenhar para você. De novo, eu vou me deixar aberto a você, para que, se você tiver dúvida, depois me ligue, ou se você desenhar isso e quiser conversar comigo, fala, Júlio, você pode me conversar rapidamente com esse meu desenho, ou o que eu escrevi,
me dê sua opinião, não há problema. O que eu quero é que você, nesse primeiro homework do curso, você já comece a desenhar e, principalmente, aplicar na sua empresa. Tem que fazer com que o investimento desta formação dê resultado. E a gente começa já dando resultado a partir de agora. Quando eu desenho, eu vejo um mapa, eu vejo isso de uma outra forma, de um outro entendimento, para que eu possa dar resultado para a minha empresa. Tudo bem com tudo isso? Muito material, muita coisa. E nós temos agora ainda mais um tempo e eu quero ouvir vocês um pouco, se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer falar alguma coisa, ou se eu coloco mais alguns outros pontos. Se alguém quiser falar, esteja à vontade, pode levantar as mãos, que é sempre legal, né? Eu não sei se eu estou conseguindo ver, já ver todo mundo, mas eu posso conseguir ver, estou aqui numa área melhor agora, ou para contar como que é a sua empresa, ou para falar um pouco melhor do seu negócio, para que a gente possa agregar e ganhar mais com isso, né? As pessoas perguntam sempre para mim assim, Júlio, mas por que eu devo ficar fazendo essas coisas? Porque só se eu vendo só passagem. Olha, eu não sei o porquê você vende outras coisas, mas a pandemia ensinou um monte de coisas para a gente, né? Se a gente fizer só uma coisa, a gente não vai para frente. Se a gente fizer só de um mesmo jeito, a gente não vende. Se a gente não tentar outros modelos de negócio, a gente pode não conseguir. E eu conheço diversas agências de viagens que fecharam ou foram para casa porque estava difícil, porque o tipo de clientes, né, o nível de clientes não comportou, e faz parte, né, do sucesso ou do fracasso das atividades, mas se tiver a certeza de que está fazendo o melhor possível, estudando, tentando, há problemas, todos os negócios há problemas, né? A gente pode falir, não há problema disso em si, né? Porque as coisas podem não estar tão certas como aconteceu com a pandemia. Mas hoje, se estivermos mais preparados, mais instruídos, se a minha equipe estiver com maior capacidade, maior e melhor capacitação, eu posso entregar de, de volta aos acionistas ou sócios da empresa, né? Manter empregos, né? Uma das coisas que eu falei, e que essa semana também alguém conversou comigo por isso, foi: mas por que eu tenho que treinar tão bem o meu funcionário para ele ter uma formação em agenciamento de viagens? De novo, antes melhor ter alguém bem, né, bem capacitado, bem formado para fazer a minha empresa ir para frente, do que ter alguém mal formado e, além disso, me dar prejuízo. E eu já vi funcionários que dão tanto prejuízo, em 6 meses, por exemplo, né, ele teve mais prejuízo do que conseguiu pagar todas as despesas de funcionários. A empresa pagou mais prejuízo por erros do que era o salário dele, mas benefícios, tudo em troca. Então, não ter alguém capacitado é um prejuízo tremendo. E vale a pena capacitar? Sim. Mas vale a pena capacitar dessa maneira. Este é o meu grande exemplo, nesse primeiro exercício que nós estamos fazendo, este é o meu grande exemplo de que capacitação ela tem que trazer negócio, né? Se eu começo a desenhar mapas dentro da empresa, eu começo a rever a minha empresa de uma outra forma. Se eu sou líder de uma área ou de uma empresa e minha equipe está treinando, eu consigo, através disso, ter melhores e maiores resultados. E uma grande coisa que temos que fazer com quem se capacita é replicar internamente. Então, se você está sozinho da sua empresa, pegue o material e replique. Aprenda, implante e replique internamente. Porque, às vezes, tem alguém só fazendo que pagou internamente, só ela está pagando porque ela quer, e eu não sei quem está fazendo isso, ou se a empresa está pagando, mas replique, guarde para você o material, estude, faça desenhos, mapas, para você melhorar o seu currículo. Né? Não importa se você está empregado ou não, melhore o seu currículo. E eu sempre digo isso para os empresários: motivem as pessoas a fazerem seus currículos. Motivem. Faça com que o RH da sua empresa atualize o currículo de cada funcionário uma vez por mês.
Ah, não dá tempo de fazer isso. Então, olhe o LinkedIn dele, ok? E cada mês tem que entrar uma linha ou uma palavra nova no seu currículo, através de capacitações. Bastante simples, né? Fiz essa capacitação, fiz essa formação, eu vou lá e coloco o que eu fiz. E a empresa ou o empresário, né, deveria forçar a sua equipe a estar se capacitando. Não importa quem esteja pagando, ok? Deveria forçar para que pudesse ter um retorno melhor sobre o investimento investido, de dinheiro e de tempo. Por exemplo, estamos aqui e estamos aprendendo juntos. Então, entender de cadeia produtiva, de novo, a gente volta lá à apresentação, né, que entender que são os 3 itens: da cadeia produtiva, do ecossistema e dos stakeholders. Quem é que eu tenho comigo? Como está a minha empresa? Como está a relação? E eu perguntaria, que é uma coisa que eu faço, que isso tem a ver com a questão administrativa da empresa, que muita gente confunde, e a gente vai aprender isso. Um dos itens da gestão administrativa, que tem tudo a ver com isso, são os acordos e os contratos que eu tenho com fornecedores e parceiros. Os acordos e contratos que eu tenho com clientes e parceiros. Como é que eu tenho isso? Com quem que eu posso fazer? Com quem que eu posso começar a fazer? Isso quem faz é a gestão administrativa do negócio. É ela que me dá as possibilidades para eu poder entender. Se eu não entender disso, eu estou fora do negócio, ok? Se eu não entender que eu preciso entender de gestão, de contratos e acordos, por causa deste mapa que nós fizemos juntos aqui, que nós vimos, né? E cada um vai construir os seus mapas. Se eu não entender disso, os meus negócios não vão para frente. Ok? Alguma pergunta? Alguma posição? Alguém quer falar alguma coisa? Esteja à vontade para que a gente possa seguir ou fechar. Ninguém vai levantar a mão. Se ninguém levantar, eu vou deixar, então, o material disponibilizado para vocês. Depois eu vou dizer o endereço. E não se esqueça que ainda essa semana dá tempo de fazer inscrição aqui no curso, tá bem? Se vocês conhecem alguém que gostaria, ou poderia, ou que você acha que deva fazer esta formação, essa já é a nossa segunda aula. Nós tivemos a aula inaugural na terça passada. Essa segunda aula, que é conhecer o ecossistema de viagens e turismo. Convide para as pessoas participarem. Ainda dá tempo de fazer a inscrição, tá bom? Eu agradeço muito de estarmos juntos e lembre-se, de novo, se vocês quiserem me mostrar, é só me contatar. A gente marca um horário, um tema, mesmo que você faça ainda no seu rascunho, o seu desenho ou o seu modelo, mas fale comigo. Eu estou à disposição para a gente conversar e eu dar os meus pitacos. Chamo pitaco, são nessas conversas informais. Se não vira mentoria ou vira consultoria. Então, eu só dou os meus pitacos, tá bem? Para você melhorar o seu negócio. Um grande abraço para vocês e nos veremos terça-feira que vem. Até breve.